Olá, pessoas! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Malkenix, hoje com o tema mais aguardado desta caralha de canal, porque eu basicamente prometi que eu ia trazer esse tema 1 ano atrás, ou mais, mas finalmente a gente chegou nesse dia, tá? E então, qual o assim, tema? Que é sobre humanidade. Boa. Eu sempre falo que humanidade é a temática que eu mais gosto em Vampiro à Máscara, porque pra mim é o motivo de eu jogar, é o que guia toda a minha existência vampiresca. Então, eu também quis fazer uma pauta mais carinhosa. Boa. E por isso a demora, né? E porque eu sou enrolada também. Né? Essa gente tenta passar pano, assim, fingir que não... Finge que não existe. Quero dizer que essa vai ser a última vez que vocês veem esta tatuagem aqui no meu ombro. Ah, é verdade, né? Tá? Porque depois que eu fiz essas duas aqui, Né? eu vou cobrir essa daqui. E... Olá, Jedi Master, Vivi / Fernando. Como vocês estão? Boa noite, muito obrigado pelo E valeu pelo Prime. pelo Prime. Depois da droga de canal, chegou a caralho de canal. Boa. Oi, os Boa dois. noite os dois, Oi. então. Como vocês estão, queridos? Tudo bem? E vamos lá, então. E é um compilado do que as edições anteriores, né? Exato. Tá. Pra começar, eu fiz um resumo, compilado de como a humanidade funcionava nas edições anteriores. Porque a gente quer também poder fazer uma comparação depois. Já aviso que vai ser em pelo menos 2 partes. Sim. Hoje a gente só vai falar das edições anteriores. E eu peguei Embolou. Eu peguei 2ª edição, 3ª edição e V20. Eu não considerei a 1ª edição, porque a 1ª edição ela é muito um rascunhão ainda. Sim. E eu tenho essa sensação de que meio que eles só bateram o pé e falaram, não, é esse o caminho que a gente quer seguir a partir da 2ª. Muita coisa é repetida, muita coisa é adicionada da 1ª pra 2ª, mas eu achei que não ia trazer muita coisa a gente avaliar a 1ª edição, porque eu acho que muito pouca gente jogou a 1ª edição também, Sim. pelo menos aqui no Brasil. Sim. Meu amante novo tem uns 5 quilos, 7 quilos só de bunda de cada lado. Tenho muita inveja. 14 quilos de glúteos, mais ou menos. Aí é bom, hein? Gostamos de bunda. Teurgia dos Werewolf, sim. Eu acho que é a 2ª ali. É Lua Minguante, eu acho que é. Eu não sei. Eu não sei Eu o nome, mas jamais é guardarei. tipo coisa da Lua Nova. Teurgia. Aliás, o Lagírios pode responder isso. Eu acho que é claramente, minguante, acho que é porque minguante o o nome. Lagírios manja as luas tudo. Ou é crescente, eu não sei. Não faço ideia. Eu não sei o nome das luzes. É uma dos meio no meio do caminho. Depois da lua nova, é a crescente? Sim, é a crescente. Então é crescente, que é Teurgia. Ok. É que tem os negócios de gibosa, de decrescente. Eu não manjo porra existe nenhuma. uma lua a mais do que o que a gente acompanha, sei lá, gente. É do que é eu um caos. conheço, sim, também. Porque ela nova cresce, encheia, mingua e fica nova de novo. Ah, é verdade, boa. Quando Minguante, você... É verdade. Antes era quando você nascia, agora é quando você se transforma pela primeira vez. A lua na qual a gente está determina qual vai ser o seu augúrio, o que te dá acesso a uma série de poderes exclusivos da... É isso. Crescente, gente. Referência aos glúteos, não tem ainda, mas espero que cresça. Boa. Boa mesmo. Eu, na verdade, queria que os meus ficassem mais durinhos, entendeu? O tamanho já tá bom. Né? Só falta tonificar. Quem sabe? Bruno Hakim, olá! Boa noite, Bruno. Muito boa noite, Tudo bom? como você está? Bruno Hakim que fez uma participação fantástica naquela droga de canal e que mandou bem para um caralho no retorno do Clube do Livro. É só surrar bastante. E se vocês não viram, vocês estão perdendo. Então o Dan vai jogar o link aí no chat. E ficou massa pra caralho. Massa pra caralho, tá? Só isso que eu tenho a dizer. É que nos Estados Unidos nomeiam como nova, meio vazio, meia lua, meio cheia e cheia. Ah, ok, massa. Quem? Eu acho que estão me confundindo. Ofuscação Andião. Foi um banurraquinho aí que chama Bruno. Né? Eu acho. É isso. Quem sabe? 9 fases, Adiane? Caramba. Caraca, quais são? Curiosidade, né? Sim.
E olá, Luiz! Eu tava falando do Bruno e esqueci de falar um olá com você. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite. 1 ano, 13 lunações completas. Uau. Interessante. Uau, ok. Tá. Interessante. Nunca nenhuma de lua. Bizarro. Sim, vamos Quer lá? dizer, Uhum. pra minha cabecinha. Sim. Então é isso. A gente fez um resuminho das edições anteriores e começa da seguinte forma. A pontuação de humanidade de um membro reflete o quanto restou de sua natureza mortal apesar da maldição de Caim. Sim. Em termos de efeitos, a humanidade determina quão facilmente os vampiros conseguem se passar por humanos, a dificuldade em despertar durante o dia, caso algo aconteça, e limita a quantidade de ações que podem ser feitas se ele for capaz de despertar. Sim. Além do tempo para despertar após o pôr do sol. Eu adorava essa regra. Sim. Mas na V5 ainda tem, né? Ah, tem? Em humanidades mais altas, você acorda 1 hora Ah, antes. é verdade. Mas tipo, tá meio que bloqueado pra isso, né? Mudar de 8 ou 9 só. Sim. E meio que não tem uma punição quando você tem muito baixo também. Não. Eu adorava essa nuance. Mesmo que não tivesse escrito na regra, né? Sim. Como a nuance funcionava, eu gostava dela. E além disso, limita também a quantidade de dados usados nos testes de virtude e frênese e o tempo de permanência em torpor. Sim. Tá. Que era uma punição terrível no tempo de permanência em torpor, sempre foi. Mas isso também está relacionado à humanidade na V5. Ah, sim. É. Não, mas foi... Que na V5 foi diminuindo os tempos, né? Tipo, tornaram mais aceitáveis. Porque, tipo, Na verdade, foi diminuído para torpores para humanidades mais altas e foi muito diminuído em humanidades mais baixas. Foi diminuído né? em tudo, né? Ah, tá. Foi melhorado, né? Tipo, você fica menos tempo no torpor sempre agora. Tá. Gente, se vocês perceberem que a luz está instável, eu não posso fazer nada a esse respeito porque a gente tem uma gata que gosta de dormir no lustre. Sim. E daí ela apoia as patuquinhas amarelas dela. Sim. E a gente não tem coragem de tirar a gata também, então... Né? Gatos. Tipo, o tempo de permanência que você fica em torpor é tão grande que não vale a pena, né? Tipo, continuar jogando, né? Sim, exato. É meio zoado, assim. Você, tipo, perde quase o personagem fazendo mesmo com mais gente, né? Porque não dá pra dar um time skip tão grande, né? Bota todo mundo em torpor e pula o tempo. Ah, teria que ser ou todo mundo ou ninguém, né? Esse que é o problema, né? Sim. Enquanto isso, no Lúcio da Malcaviana. Pois é. Imagens da gata na minha mesa pra ontem. Pode deixar, eu coloco no meu stories. Boa. A gata dormindo no lustre. Numa posição extremamente esdrúxula. Então, são esses os efeitos mecânicos da humanidade. Sim. E daí a gente tem os efeitos da perda de humanidade. Massa. Como que funcionava antes. Na segunda edição, a falha no teste de humanidade acarretava a perda de 1 ponto de consciência e 1 de humanidade. E em caso de falha crítica, você adquiria também uma perturbação causada pela perda brusca de humanidade. Nossa, perdi um ponto de consciência, eu não lembrava disso. Você tinha comentado, mas nossa, essa regra é pesada, né? Sim, daí na terceira edição e na de 20 anos isso muda, porque você só perde 1 ponto de humanidade em caso de falha, e daí em caso de crítico você perde humanidade, consciência e sofre uma perturbação. Tá, ok. Tá, ela foi mais balanceadinha na terceira e na V20. Tá. E aí a gente tá falando um monte de virtudes. O que são as virtudes? Sim, que não tem na V5. Que não existe na V5. Sim. Virtudes são compostas pelos marcadores de consciência, autocontrole e coragem e definem as perspectivas de ética e moralidade do seu personagem. A consciência permite ao personagem avaliar o que é certo, o que é errado, afeta a dificuldade de muitas jogadas onde se tenta evitar cometer uma transgressão e determina a dificuldade dos testes de humanidade. Certo? Certo. E essa mecânica de perda de humanidade era chamada de degeneração. Sim. O William perguntou, as virtudes foram descartadas por causa dos pilares, será? Eu acho... Pode falar você. Não, eu ia falar que eu não pensei sobre isso, mas é uma possibilidade. Porque a gente tem agora relacionado aos pilares... Sim, as convicções, né? Convicções e as tenets da crônica, né? Eu acho que é porque é uma regra que, tipo, é muita coisa pra pouca função, sabe? Eu acho que é uma mudança, tipo, mecânica muito complicada pra não dar nada, sabe? E fora que eles, querendo ou não, eles mantiveram autocontrole, né? Eles mantiveram autocontrole e eles
meio que jogaram o controle da humanidade pro... Que verdade se quiser fazer uma ligação bem bem, tipo, né, assim, sabe? Tipo, não sei como dizer, mas com convicção ser a consciência, sabe? Tipo, Sim. De certa forma sabe? Tipo, e as Tenets é o que é o certo e errado do mundo, né? Tipo, pro grupo, na verdade. Pro grupo, sim. É. Como funciona. E estão concordando com você, ó. O Lagiris falou que é uma mudança de foco na mecânica. Sim, nossa, concordo total com o Lagiris mesmo. O Luiz falou que acha que só tiraram pra simplificar. Sim, e o também Bruno acho. falou que era coisa demais e ficava andando em torno. Era muito, né? Tipo, você não usava, né? Tipo, em game, era estranho mesmo. Sim. É um negócio que você, tipo... só servia pra enrolar, sabe? Essas que eu tenho. Uhum. Boa noite, Brasil by Night. Boa noite, Bruno. Tudo bom? É isso que eu ia falar. E por falar em Bruno, olá, Bruno! Como você tá? Muito boa noite. No V5 tá tudo muito mais focado. Sim. E eu gosto dessa simplificação do sistema, honestamente. Porque eu acho que isso faz o jogo ser mais... amigável, né? Amigável, mais acolhedor pra pessoas novas. Sim. E por mais que eu sempre tenha gostado da humanidade como temática, a mecânica antes ela me causava estranhamento, sim. Ela é meio travada demais, né? Sim. E é isso. Que verdade que a mecânica é difícil de fazer, tipo... Ela é muito storytelling mesmo, ela é muito difícil de fazer funcionar mesmo, ela é uma mecânica estranha, né? Sim. Que, tipo, eu gosto muito mais de ser, tipo, mais aberto do que é o certo do que é o errado na V5, porque cada pessoa tem uma visão diferente, né? Olá, pessoas! Olá. Muito obrigada pelo raid, bebê, como você está? Muito boa noite aos 7 Raiders que vieram com o Pontes. Tá aí no chat pra vocês os links do nosso queridíssimo Fábulas Cotidianas. E sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada pela presença. É isso. Muito obrigado. Consegui? Sim. Assim, e se vocês estão chegando por aqui agora e... sim, desejarem definir seus pronomes no chat pra gente... Sim. Isso ajuda bastante, porque o seu pronome passa a aparecer na frente do seu nome. Uhum. E se você instalar a extensão no seu navegador, aqui no cantinho superior aqui... quando você abrir o link, você passa a ver também os pronomes das outras pessoas do chat. Sim. E é bem interessante mesmo. Sofro o diabo com as edições anteriores da quinta edição. Sim, é muito mais... Causa estranhamento. Agora que a gente tem a V5, causa estranhamento. Tenho que confessar, sabe? Tipo, estranho acho que mesmo. Assim, eu gosto de umas partes do lore anterior. Algumas. Não, da humanidade? Do lore da humanidade? Não, tipo, falando em comparação de V5 tudo. em relação às anteriores. Tá falando só da humanidade. Eu gosto de algumas partes do lore. Tá. E eu gosto um pouco das temáticas. Eu gostava mais das descrições dos clãs. Uhum. Eu achava que era muito mais bem trabalhado. Mesmo nos core books, tá? A gente não tá comparando com o livro de clã ainda. Mas mecanicamente... Tirando o fato de vampiro ter se tornado uma coisa extremamente frágil, eu gosto muito mais da V5 do que das anteriores. Sim. E eu gosto, por exemplo, do que fizeram de tornar a geração menos relevante do que era antes. E a gente, particularmente, já tinha eliminado a geração há bastante tempo atrás, porque a gente pegava algumas mecânicas do hack. Eu não acho que é tão menos relevante, porque ela bloqueia um aço, pode ter potência de sangue, né? Sim, e você começa, né? Vampiro Bowser. Tem isso. Não, deixou de ser. Deixou Antes de ser tinha total. os Majin Buu imorrível, agora não tem mais. Sim. Cadê? Sobre as 9 luas. Nova, crescente, meia lua, disseminadora, plenilúnio. Plenilúnio deve ser a cheia. Pelo menos eu sempre ouvi chamarem dessa forma também. Tá. Minguante, lua meia, balsâmica, obscura. Cada uma das 13 do ano tem um nome, então tem que decorar os 117 nomes dela. E sem anotar no papel, porque bruxa pelade não tem bolso. A gente faz uma tatuagem, então. Né? Porque Pode ser. eu sou incapaz de guardar uma lista de 117 nomes. É bastante mesmo. Desculpa. Mas a gente sabe o nome de cada uma das 10 mil crias que ela gera cada noite. Então ainda... Ok, Desculpe o Bahari na Camarilla das Humanidades aí.
Ótimo. Interessante no V5 que era complicado com as anteriores nos antigos você tinha 10 tópicos que seguir na humanidade. Agora a humanidade em interpretação é sua convicção. Um tópico, não 10 mais. Mais ou menos, e a gente vai chegar lá quando a gente for falar dos... eu acho bem mais simplificado, das você não descrições. Acha? Pode não ser um 10, mas eu acho bem mais simplificado. Na verdade, eu acho que a anterior era mais simplificado. Sério? Uau, que interessante. Porque assim, a gente tem, né, na V2, V3 e V20, uma escalinha que vai de humano ou santo na V20, piedoso ou compassivo, carinhoso ou atencioso, depois normal, reservado, distante, insensível, frio, bestial, horrível e monstruoso. Isso eram os nomes que se dava pra cada nível. Certo. Porém... Humano ou santo era 10. Humano, então, é tido como 10? Que zoado, né? Humano, não humano. Humano em humanidade. Tá. Porque o normal é o 7. Tá. Okay. O normal continua sendo o 7. Tá, beleza. Tá. Para dar algum sentido a essa mecânica de perda de humanidade, usava-se uma tabela de hierarquia de pecados. Isso é uma coisa que eu particularmente gosto bastante. E, em resumo, se a ação cometida se enquadrasse no nível de humanidade do personagem ou abaixo, o personagem ainda ia fazer um teste de degeneração. Certo. Mas o livro deixa ali nas mãos do narrador o uso estrito da tabela ou não e diz que mesmo que a moralidade do próprio narrador acabe interagindo com isso, isso é intencional e que eles estão, tipo, total a favor de você usar dessa forma. Que a humanidade deve ser equilibrada no sentido de, tipo, você não pode deixar o seu jogador totalmente Fazer tudo, né? Livre. Não, é o contrário. Tipo, sem qualquer esperança de que ele vai conseguir manter, mas que você também não pode deixar ele passar batido por outras coisas, porque senão a mecânica também perde o sentido. Tá, interessante. E daí a gente tinha essa hierarquia dos pecados. A tabelinha maldita. E aí sempre que eu falar 2 nomes diferentes, o primeiro nome é da V2 e V3 e o segundo nome é da V20. Certo. Então, nível 10 era má ação acidental. Certo. V20, pensamentos egoístas. Nossa, tipo, pensamentos egoístas já é absurdo, né? 9, má ação proposital. V20, pequenos atos de egoísmo. 8, ferimento infligido propositalmente. Ou então, ferimentos infligidos a outro proposital ou não. Na V20. Tipo, pensamento egoísta é meio engraçado, porque, tipo, então não dá pra ter mudar de 10, porque se você pensa... Qualquer pensamento que você vai ter, de certa forma, já tá sendo egoísta pra você manter a unidade de 10. Pode ser. Mas eu acho que, tipo, talvez isso não entre, mas seja pensamentos egoístas do tipo, tal coisa seria melhor pro fulano, mas eu não quero fazer isso. Sabe? Só de você cogitar não fazer algo que é melhor pelo outro, talvez. Impossível só. É impossível. Mas é isso que eles querem dar também. Eles querem dar essa sensação de que uma unidade 10 é impossível. É porque eu prefiro o outro, que é massa ocidental. Tipo, porra, você tem um controle de alguma coisa, pelo menos. Sim. Que pensamento só não tem 100% de controle, sabe? Nem fodendo. Tá, ok. Daí o 7 é a mesma coisa, né? 7 é furto e roubo. Massa. O 6 é assassinato culposo ou então violação acidental, como beber de uma fonte até secar por estar faminto. Vocês conhecem alguém que joga VTM? VTM de verdade, não. Todo mundo usa a regra da casa mesmo que acha que não. Né? Mas, difícil, a gente conhece uma galera aí que se inspira, né? Que toma aquela aguinha da fonte ali do Vampiro à Máscara. Pode ser? Né? Eu detesto essa tabela. Você fica preso. Isso, olha, tem uma tabela aqui. Você pode usar ou não. Sim. Tenso, né? Ou é sempre uma versão própria original do multiverso. Sim. Praticamente todas as vezes que eu vi é isso. Porque é muito difícil seguir o livro. Ninguém é uma máquina, né? Pra decorar o negócio, seguir 100%, arrisca, sabe? Não, eu tô até hoje difícil. Procurando uma citação que eu tenho certeza que existe e eu não achei em nenhum dos 4 livros. Pra vocês terem ideia. Que tenso. É isso. Boa noite. Dai, muito boa noite. Seja muito bem-vindo. Coraçõezinhos pra você também. E... divirta-se. E eu parei onde? Assassinato culposo ou violação acidental, né? Sim. 5.
destruição por capricho, ou então dano intencional à propriedade, que no fim das contas acaba sendo meio que a mesma coisa, eu acho. 4, assassinato devido a descontrole emocional ou violação devido a descontrole emocional. Nossa, violação, caramba. Sim. Ah, tá, mas dá exemplos, né? Assassinato, matar uma fonte durante um frenesi. Isso. Nossa, é 4, então você já vai perder a unidade. Se você entrar em frenesi e matar alguém, você perde a unidade, você tá fudido, né? Qualquer nível assim, você já faz uma rolagem. Sim. Meu Deus, certo. O 3 era sadismo e perversão, depois passa a ser violação premeditada, assassinato deliberado, deliciar-se em deixar a vítima sem sangue, por aí vai. A verdade é que não, né? É um teste, na verdade. É um teste, você faz testa. Um negócio, sai o teste. E eu acho que, assim, talvez eles peguem um pouco mais pesado em alguns níveis dessa tabela na V20, porque eles deram uma suavizada na mecânica. Ah, tá, é verdade, né? Então eles podem se dar o luxo de ser um pouco mais, né? Entendi, sim, é verdade. Pode ser. Sim. Ragnarok é o quê? É Thor? A única coisa que eu consigo pensar de Ragnarok é Thor. Mas é temporada. Ah, tá, eu não sei se existe, eu não sei. então. Desculpa, gente, eu tô perdida. Né? 3? Nível 3. Não, isso... A 3 a gente já foi. Tá. Nível 2, assassinato premeditado ou violação negligente, matar sem pensar, alimentar-se além da saciedade e por aí vai. É uma série que chega a feder de tão ruim, cuidado. É uma série tenebrosa, recomendo muito. Eu acho que eu já vi vagamente, só que eu tô meio com bode de super-herói. Ah, é de super-herói? Eu acho que sim. Tá. Se for, né? Senão eu também tô falando pelas orelhas. E por fim, os atos mais hediondos e perversos. É isso. Tá. Tipo... Qualquer coisa, né? Sabe? Literalmente, sabe? Qualquer coisa pior do que assassinato ou violação premeditada entra aí. Ah, tá. Drama adolescente da Netflix sobre mitologia nórdica. Olha, falando assim que é drama adolescente, vocês me fazem interessar. Né? Talvez, hein? Ó. E por fim, para dar uma noção de como o comportamento dos membros muda à medida que a humanidade varia ou desce, já que as 3 edições defendem que a humanidade é uma espiral descendente, e a perda de humanidade tem que ser mais fácil que o ganho. Havia, então, uma pequena descrição dos atos mais comuns em determinadas faixas de humanidade. Interessante isso. E esse é o meu ponto. Também. A V2 não tinha. Não, a V2 não tinha, isso passa a existir na V3 e na V20. Elas são praticamente iguais, se não forem, tipo... Copia e cola, né? Copia e cola. E aí é que tá, a V5, ela descreve faixa a faixa. Sim, cada nível, 10, 9, 8... A V20 e V3 não. Elas juntam por, tipo... Grupo. Humanidade 10 a 8. Então, 10, 9, 8, esse é o comportamento esperado. Interessante. Aí o 7, que é onde começa a maioria dos seres humanos e tal. Tá separado, né? Daí depois 6 e 5 é a mesma coisa. Daí depois 4. Aleatoriamente, né? 3 e 2 é a mesma coisa. E 1, que basicamente você perde o personagem, eu acho que a sensação 0. é só porque eles não sabiam como descrever alguns níveis melhor, Pode né? ser. Se Na V5 eu senti cai muito que eles... repetitivo mesmo, algumas coisas. Não, mas eu senti que dando essa explicaçãozinha de nível por nível, com pequenas distinções, mesmo que sejam muito pequenas, isso traz mais jogável pra mim. Traz. Não, sabe? com certeza. Então eu gosto mais, eu acho que a humanidade na V5 ela é mais bem explicada. Sim, ela é uma mecânica mais sólida, né? Sim. E aí, assim, a crítica que eu tenho não existe mais a hierarquia dos pecados. Não existe mais essa tabela de hierarquia. Na V5, Na V5. Não existe. A gente só tem essa descrição da humanidade, do que cada nível de humanidade ali apresenta. Mas não tem, por exemplo, o que você precisa fazer... porque vai depender da Tenet da crônica, que eu não sei qual é a tradução, né? Sim, Mas mesmo assim, existem... Quando você olha, por exemplo... Deixa eu pegar aqui que eu tenho a tabela de humanidade da V5 em resumo aqui. E sim, eu sou uma pessoa completamente analógica, gente. As minhas anotações importantes, elas ficam em papel. Boa. É isso.
Então, existem coisas como, por exemplo, você não se importar das pessoas morrerem, das coisas quebrarem, você não se importar em precisar de sangue pra viver, é uma coisa de humanidade 6. Só que em momento algum existe falando assim, olha, se você não se importa e você tem humanidade 6 ou mais, não. Você precisa rolar, sabe? Agora, meio que quando você rola pra ganhar mancha, ficou muito a critério do narrador ou a critério de você romper as suas tenets e etc. Sim. Mesa de Baali, uau. Tudo infernalista, é isso? Acho que essa parte da humanidade é uma das coisas que eu achei mais legal no V5. Sim, eu gosto muito. É princípios da crônica. É princípio das crônicas das crenças, né? Eu gosto muito e eu acho que, assim, por mais que eu sinta falta da tabelinha de hierarquia de pecados, eu gosto muito da forma que eles descreveram linha a linha. Eu não gosto da tabela de pecados. Sério? Sério. Eu não gosto só. Eu acho que a ideia de ser é muito mais abrangente, você ter crenças que você precisa seguir do que você ter coisas fixas que matam. Por exemplo, tipo, aí na tabela fala que matar alguém é nível 4, sei lá, né? Volta lá. Tá, tipo, assassinato devido... Não, cadê? Assassinato premeditado. 2, certo? Tá, isso era um gangster. Assim, eu acho que falta as duas coisas, na real. Falta juntar isso. Sim, e a V5 junta, de certa forma, porque você não vai pôr isso nas tenets daí. Você vai falar que matar é de boa, você não vai pôr que matar é ruim. Só que antes a gente pelo menos tinha algo pra dizer, olha, você está agindo de uma forma que não é de acordo com a sua humanidade. Então você tem que perder, ou você tem que rolar, pelo menos. Agora, eu acho que fica muito vago. Porque, por exemplo, o que acontece você pode usar as suas tenets, você pode usar as suas convicções pra suavizar o ganho de manchas. Não, é só convicção que você usa. As tenets é o que te faz perder a unidade. A tenet não... é só as convicções, verdade. Exato, um humano que chuta, mata bebês ainda é humano. Infelizmente, né? Mas isso é uma divisão também. Né? Porque em todos os livros eles deixam claro que humanidade é um sistema pra vampiros. Sim, humanos porque é o que te separa da besta. Sim. Que humanos podem ser muito piores que vampiros em alguns momentos, mas que como eles não têm uma besta consumindo eles por dentro, eles não têm esse tracking de humanidade. Sim, mas é que eu gosto de, tipo, eu prefiro ser mais desenvolvido pra história. É isso que eu quero dizer, tipo. Que, tipo, é muito mais abrangente onde você pode jogar. Porque você não pode usar essas mesmas regras pra jogar um jogo de 1800. Então, o que eu acho é que falta uma junção disso aí. Tá. Tipo, isso é o básico, que é a citação que eu estava buscando e eu não achei ela até hoje. Que eu sei que em algum lugar... E se vocês souberem que lugar que é, o Bruno Hakim, aliás, é uma pessoa bastante consumidora de livros, então se você souber de onde eu estou falando, socorra-me, por favor. Que em algum lugar, em algum dos livros, eu achava que era na V5, mas daí eu dei Ctrl F por todas as palavras que eu pude imaginar e não achei. Então deve estar em outro e eu não consegui achar só. Que existe uma citação dizendo que alguns pecados, eles meio que são universais, entende? E que o que você acredita ou não vai meio que oscilar nessas nuances, mas que, por exemplo, matar é sempre ruim, roubar é sempre ruim, sabe? Só que daí, por exemplo, se você tem crenças que te fazem... convicções que te fazem não achar isso errado por algum motivo, sei lá, por exemplo, você é o Robin Hood. Roubar sempre é ruim, mas você tá roubando pra fazer o bem pelo outro. Isso amenizaria. Mas que, sim, em algum lugar existe dizendo que existem pecados que eles são universais. Saca? E eu não achei essa citação. Eu queria muito trazer ela, mas eu não consegui achar de jeito nenhum. Eu não sei se eu gosto disso mesmo, tipo, porque é muito cultural, na minha opinião. O que são pecados universais? Isso tá no básico ou no guia complementar? Mas de qual edição, Bruno? Porque no básico da V5 eu não achei. E eu dei Ctrl F, eu li todas as menções de humanidade, de humano, de... sabe? Não é essa parte de degeneração que a gente leu junto? Não, eu li ela inteira também, recentemente. Então...
quando eu lembrei dessa Além situação e falei que eu ia... dos princípios das crônicas, outros atos ameaçam a humanidade de um vampiro. Quando um desses atos ocorre, o vampiro ganha mácula adicional baseado na gravidade da ocorrência, não é isso, né? Então, não. Então, volta a minha sugestão. Coisa. Cada clã devia ter réu primário pra gastar com a humanidade de Diablerie. Né? Boa. E assim, isso é uma coisa que a gente faz muito, ok, sabe, Diablerie é ruim. Não necessariamente, sabe? Se você está diablerizando uma pessoa que estava fazendo mal naquela região e você for usar o poder desta pessoa pra poder... fazer o bem, né? Corrigir a merda que ele fez, seria tão errado assim, sabe? Se você não tiver, por exemplo, o poder pra corrigir a situação e diablerizando você vai passar a ser capaz, sabe? Tipo, eu acho que existir a tabela é uma coisa, mas existir as convicções as suas convicções também é. E, por exemplo, pegar essa lista de pecado e determinar, sabe? O que o seu personagem pensa sobre egoísmo. O que é que ele pensa sobre ferimento ao outro? Sabe? O que ele pensa sobre furto? O que ele pensa sobre assassinato? Sabe? Tipo... E isso definir, entende? Então, assim, ok, ele pensa tal coisa. Claro que não dá pra... não, ele pensa que assassinato é de boa, então qualquer um que você matar é um problema. Eu acho... Tipo, não é um problema. Não é um problema. Eu acho que tem que ter um balanço, sabe? Fez um fantasma satânico e safado se apaixonar por ele e a personagem nem tinha coração. Humanidade pra quê? Mas aí é um fantasma. Não, mas a personagem era vampira? É isso? Oh, meu Deus, enfim, perdi. Malkav made me do it. Acho justo. Mas, de certa forma, é justamente isso, né? A humanidade, ela tá ali pra poder separar o quão próximo você é da besta ou não. Então, se você fez sim, você está mais próximo da besta. Eu entendo. Sabe? Eu entendo o seu ponto. Meio que o que é a definição de humanidade. Mas sim, eu concordo. O jogo não tem como abraçar o comentário do Brasil by Night. Sim. Diferenças culturais. Sim. Para algumas culturas e épocas, há permissões para a morte acontecer de forma socialmente aceita. Sim. Mas ainda sabe, mesmo nesses casos, que a morte é errada porque ela é vista como uma punição. Ou seja, há sim valores universais e atemporais para a humanidade. Isso que eu gostaria, que houvessem alguns valores universais e, claro, se existir uma boa justificativa pro seu personagem não achar que aquilo é um problema, tranquilo, sabe? Ou, por exemplo, assassinato premeditado. A gente tá aqui vendo na tabela que é Humanidade 2. Mas é errado assim, é tão errado assim, eu premeditar um assassinato de... enfim, pessoas horrendas, sabe? Abusadores, por exemplo. Sabe? Então isso devia também ser um paliativo, dependendo, por exemplo, se você tem uma crença em justiça, por exemplo. Sim. Sabe? Eu acho que é maleável, mas eu gosto da tabela pra ela ser um guia. Entendi. Sabe? E aí, conversa-se antes como esse guia vai se aplicar aos personagens. Sim. E por que você não tá... Sim, ainda é errado, pois você não é humano e ele sim. Nesse caso, eu acho que a humanidade é overrated, Bruno. De verdade, assim. Mas pela regra Nossa, ele é eu humano, acho que é isso que eu tô dizendo. Que pela regra Pela regra você tá fudido, sabe? Ele é premeditado, se fudeu, sabe? Tipo, eu acho que precisa ter mesmo essa... Então, destruir um outro membro não seria um problema? Acho que não. Tá. Porque aqui, em momento algum, a gente tem uma verdade, distinção. Não. Na verdade, não tem distinção também. Né? Sei lá. Eu também não sei. Eu acho que o problema é que o povo não usava a tabela como guia, mas como regra. Mas isso é falta de ler o que o livro escreve em cima, né? Sim. Porque claramente ele tá dizendo, olha, a tabela tá aqui pra referência, mas a moralidade do narrador deve importar. Sim, E isso é intencional, por mais que a gente saiba que é... É verdade que é um tema difícil mesmo. Cada mês vai tratar de gente diferente. E assim, é o que a mesa quiser jogar também, sabe? Boa noite do Retro. E deu tchau. Boa noite. Muito boa noite, bom descanso, boas tarefas. E obrigado pelo boa live.
Obrigado por ter aparecido também. E a gente tá aqui, na verdade, né? Tá. Tá, o jogo... Não, isso a gente leu, ok. Esse aqui não. Diabler só é permitido na caçada de sangue. Não, é que o de cima, sim. Ah, tá. Só é permitido na caçada de sangue. Só que quando você não for sugar uma alma poderosa demais... E só quando você não for sugar uma alma poderosa demais. Ah, tá. Príncipes têm que segurar este poder dos neófitos pra não ficar poderoso demais. Sim, eu entendo, mas isso é toda uma questão de dominação, de controle da sociedade, que não necessariamente bate na humanidade. Ah, sim. Aqui é uma regra da V5, né? Que tipo, você fez Diabler, você participa pelo menos um de humanidade, né? É. Daí o Luiz também falou que Diabler é só errado. Não é simplesmente matar, mas sugar a alma. Que o problema é esse. Que é isso que se defende, né? Que o problema é você sugar a alma, né? E ainda assim, por que essa... Eu acho que é tão foda-se. Porque além de tudo tem um ponto, né? O problema é eles sugar a estão alma. definindo como pecado capital, é isso. Sim, é. Basicamente é isso. É isso que o livro defende mesmo. Sim. Eu concordo, a gente só não usa. A gente não usa. A regra é essa mesmo, eu concordo plenamente, eu entendo que é. A gente só não curte, não, essa ideia. E a gente trata de um jeito muito diferente também, essa situação do negócio, mais como lenda. Esse negócio de alma mais do que, tipo, como um fato, né? Sim. A gente usa muito, tipo, você vai pegar traços da personalidade, os traços mais fortes, você vai sentir diferente em relação a algumas questões. Mas não é real, tipo, o fato de que, tipo, vocês estão lutando de verdade pelo corpo, sabe? Não, é só porque você absorveu demais da pessoa, então alguns remanescentes vão durar, pelo menos enquanto durarem as manchas na sua aura. E por mais podre e horrível que o humano seja, né? Ele ainda é gente, você não. Vampiro não é gente. Que é por isso que perde a humanidade de fazer mal pra humano. Sim. A ideia. É foda isso, Eu entendo, eu só não concordo. Eu acho que... Sei lá, eu tenho um desprezo por determinadas pessoas humanas. Também. Esse é o meu ponto, sabe? Sim. Não, e aí o ponto de sugar a alma, por exemplo. Daí você vai ver, vampiro não tem alma. Mas você tá sugando quando você faz Diabler, né? Não tem espírito, né, eu acho. Não acho que mas é a mesma negócio coisa. De não ter alma, assim, de depois que morre não sobra nada. Sei Porra, lá. mano, Diabler é pecado, mas se a gente não pecar, Jesus morrer em vão. Eu também acho. Puta merda, essa é muito boa, né? Já sei. Eu amei essa. É muito boa. Eu consideraria assim no meu jogo. Humanidade 6, você pode matar acidentalmente ao se alimentar. Humanidade 5, você pode se alimentar até a morte. 4, você pode matar além da alimentação se for um ethos que você confronta. A vítima de violência que mata violentadores. Tá. Deixa eu ver... É mais ou menos isso, né? Na V5. Que a humanidade 6, você não se importa que pessoas morram e coisas se quebrem. Mas você não vai sair do seu caminho pra destruir ou matar. Sim. Na humanidade 5, você não se importa mais com os mortais. Exceto animais de estimação, pilares e semelhantes. E a humanidade 4, você já aceitou essa descida moral e matar é mais do que normal. Então, mesmo na V5, existe uma hierarquia de pecados. Ela só não está traduzida, sabe? Ela só não está numa tabelinha que é fácil você consultar. Sim. Esse é o meu ponto também. Você tem um ponto, na verdade mesmo. Sabe? Eu gosto da separação hierarquia de pecados e descrição da humanidade, porque a hierarquia de pecados é o que vai te causar a perda de humanidade, e a descrição da humanidade é como que você vai se comportar. Sim, interessante. Sabe? Então na V5 tem. Porque, por exemplo, se você não se importar que as pessoas morreram com humanidade 7, você não tem humanidade 7, então. Porque você deixa de se importar em humanidade 6, sabe? Tá, sim. O meu problema é que a V5 tirou a tabela e jogou isso no texto, e isso se tornou menos Como menos tabeloso, assim, pra assim dizer. Ficou se menos uma tornou tabela. menos fácil de você ter acesso, consultar rápido, sabe? Pode ser, isso, tipo, diluiu-se numa parede de texto, em que, além de tudo, você tem as questões mecânicas no topo e uma descrição em forma de texto abaixo. Então, geralmente, a tendência é que a gente só vai olhar a parte de cima. Sim. Porque a gente tá buscando a mecânica. A humanidade virou uma trilha, né? Tipo, é uma das coisas que eu gostava, que ela tinha virado uma trilha, mas se existem essas regras, ela não é tão trilhosa quanto eu imaginava. Não. Porque as convicções... tipo, eu sou muito mais seguir as convicções. A sensação que eu tenho, tipo, é mais agradável
ignorar, tipo, os big no's desse texto e só seguir. Você quebrou as crenças da crônica, beleza? Você perde a imunidade, se não quebrou, foda-se, sabe? Não, só que não é. Porque não, sim, existe sim. Eu entendi. Não entendi só que não, eu tô dizendo o que eu prefiro só. Ah, tá. Mas ainda assim, sabe? Porque se não está nos coisas da crônica. Então é ok você, sei lá, passar a noite com 2 amantes, matar os 2 e largar na rua, sabe? Só porque você quis se divertir? Se não tiver, sim. Se você acha que matar não é errado, sim. Então. Se não é um problema matar, sim. Só que a gente tem 3 tenets da crônica. Sim, a gente, tipo, por isso que eu falei, mais, sabe? Eu a gente tinha tipo, que definir esses pecados ser. pro personagem. Entendi. Mas não é assim, não, meu personagem não acha errado matar. Tá, por quê? Sim. Sabe? Em que momento ele se tornou isso e... Sim, entendi o que você quer dizer. Entendi e qual a justificativa, sabe? É que você for um gangster, tipo, pra mim cai nisso. Tipo, se você for um gangster, tipo, você mata mais de boa, então você não tiver nem começar a comunidade 7, sabe? Mas você mata com motivos. Mais ou Além menos. de tudo. Tipo, sim, você não mata qualquer um. Você vai matar as pessoas que estão atrapalhando os negócios, as pessoas que estão ferindo a família, sabe? Eu acho que, por exemplo, a Tenet deveria ser, tipo, só matar... Tipo, não matar os culpados. Os inocentes, sabe? Sim, e daí, concordo. se você tem certeza que ele não era inocente, não, então você vai tomar stem. Tá, entendi. Entende? Eu acho que o problema de você falar que você pode matar indiscriminadamente é que a gente vai ver umas cenas muito bizarras do personagem que não tá nem aí, que ele não tá nem aí pra máscara. Sim, que ele... entendo. Entende? Por isso que eu gosto que existam freios nisso. Entendi. Sabe? Mas, enfim. Que você bloqueia um tipo de jogo só, na minha opinião. Em vez de você permitir mais coisas. O outro permite mais coisas. É só por isso que eu gosto mais dele. Mas você tira algo que é a essência de vampiro, que é você equilibrar o humano com uma besta? Não, por causa do sabá. Tá. Ok, vai. Né? Pode ser. Tipo, senão o sabá não é a essência do vampiro. Tá, pode ser. Tá, tipo, da Camarilla, pelo menos. Da Camarilla, sim, da Camarilla. Matar pra se alimentar tinha que perder a humanidade na hora. Tu tá literalmente alimentando a besta, logo perdendo pra ela. É um bom ponto, é bem interessante. É um excelente ponto. Mas, tipo, não pode ser pra sempre, porque, tipo, em algum momento você já tá perdendo mesmo. Sim. Tinha que definir onde que isso é o ponto também. Que eu não acho que, tipo, humanidade 1 você perdeu algo, sabe? Não é, tipo, o maior crime que você já cometeu até então, né? E na V5 isso é uma unidade 4, né? Tá, ok. Você já aceitou a sua inevitável descida moral e matar é mais que normal. Destruição, roubo, dor e morte são ferramentas e não tabus. Sim, interessante. Isso é uma unidade 4. Então, eu gosto que existam esses esses checks, porque isso meio que guia e evita abuso também. Porque se eu tenho acesso a benefícios por ter uma unidade mais alta... E eu viro e falo assim, não, meu personagem não tá nem aí pra matar e eu tô matando a torta direito. Também não é justo que você tenha acesso aos benefícios, porque você também não tá agindo de acordo com eles. Entendo. Sabe? Entendo. Eu acho que tem essa questão também. Tá? E aqui, vamos terminar de ler tudo, né? Tá. Até o Papa peca. Né? Quem não peca, sabe? Possível, né? Agora, depende também do que você define como pecado. Exato. No V5, matar é ganhar 1 de mácula, não importa a humanidade. Se matar ou beber, ganha 2, 3. Isso tá definido numa caixinha aleatória e eu acho que são 2. Eu acho que o que define é 2 mesmo. Eu acho que são 2 máculas. Essa caixinha é uma que Só pra comparar, é a página 240 do livro. Só que se alguém quiser comparar... É uma daquelas caixinhas de texto que dão exemplo... E aí, quando você fala, por exemplo, de matar uma touchstone, você perde por matar a touchstone, por matar e depois por ser a touchstone. Você perde 2 por matar, você ganha 2 máculas por matar e mais 3 por ser a sua touchstone. Negócio isso. Assim. Só por comparação da página 240. Mas ainda assim não tem não lugar tem uma tabela, claramente não tem nada, dizendo, olha, matar é errado. Sim. Entende? Tá a não ser que você leve comunidade 6, né? Pessoas morrem, coisas... Comunidade 7, né? Tipo... Você segue as normas sociais, onde pecar errado, nananana. E só no 6 que as pessoas morrem, né? Mas aí é que tá. Matar é no 4.
Ah, tá. Matar Os discriminadamente. 6, né? você não se importa se elas morrerem, mas tá. não que você causou a morte, sabe? Tá. Entendi. É tipo, você não sente compaixão das pessoas que estão sofrendo. Entendi. Entende? Tá. É isso. E aí a gente tem os níveis, A gente né? não vai terminar? Sistematicamente, não. Você ganha mácula com as suas convicções e as convicções da crônica. Você só ganha mácula. As convicções não, é porque pra. existem outras mecânicas. Tipo, tem essas, né, basicamente, né? Tem a da tabelinha lá de causar dano a touchstone, de causar mal a touchstone. sim. Tem a de você De mácula, né? fazer Diablerie. Tem a de você abraçar alguém. Sim. Tem as mecânicas de... A convicção, da pelo que eu disciplina entendo, dos é que Hecata. elas são pra aliviar e os princípios da crônica são o que é pra fuder você. Sim. É o que eu entendo, na verdade. Saudades trilhas, eu fui antecacetita, sim. Nas versões anteriores era uma merda ter um grupo de seguidores da Humanidade Trilha. Sim, nossa, nem fale. Isso era assustador também mesmo. Ter Humanidade Trilha na mesma mesa, é assustador, é horrível. Ah, sim, As pessoas não defenderem a mesma coisa é horrível. Sim. Ou aceleradores, eu não sei do que eu tava... Qual era sim. Que o comentário antes era saudades trilhas, não sei. Acho que nesse ponto do castigo, perda de humanidade interage mal com mácula. Eu nem entendi. Eu não entendi, William. Se você quiser reformular... Eu não saquei exatamente, não sei se tem a ver com algo que a gente falou e daí a gente perdeu. A senhora falou que precisa de freios. Ah, tá, freios ou aceleradores, ok. E o Luiz me corrigiu, que convicção é pros dois. Tanto pra aliviar, mas ela também pode causar máculas e fica na mão do narrador. Muito obrigado. Ah, tá, valeu. Nós discordamos do Bruno Haquins, fudemos. Do Bruno Haquins, fudemos. Ah, não, mas o que a gente discordou foi que existem outras mecânicas que causam mácula. Não, você só ganha... Ah, tá, pode crer. Eu não. Ah, tá. Amojanta, voltei. Oi, Oi, Pontos, tudo bem? Olá, bebê! Como você está, queridíssimo? Culpa, capitalismo, camarila, tudo com C. Coincidência? E aí? Coincidência também é com C, eu não queria dizer nada. Então é uma coisa ruim também. Depende da língua também, porque daí só é errado se for em português, porque daí em inglês é guilty. Então só capitalismo e camarila vão concordar. Né? Mácula e perda de humanidade parecem pesados demais. Acho que falta sinergia entre as duas, talvez. Então, a gente tá falando de humanidade, Pontes. Não necessariamente camarila, mas sim. Mas sim, né? Na verdade, a mácula é um checkzinho que você vai fazendo e aí você pode testar pra ver se você apaga as máculas ou se você perde humanidade. Ele é um caminhozinho a mais que você tem que percorrer. Pra perder a humanidade. Pra perder. Sim. Não, eu não me aguento, Gianni. Aqui, ó. Que existe a lenda de que isso aqui é o símbolo de Vampiro à Máscara e não da Camarilla, mas esse negócio de símbolo da Camarilla só veio depois, porque o Anki sempre foi a Camarilla também, tá? Eu já vi essa guerra rolando aí no Facebook até. Mas sim, a gente é Kemi, fazer o quê? A gente quer destruí-la por dentro? Quer, mas a gente gosta da Kemi. Eu acho pesado também a mácula e a humanidade. Tipo, você perder direto a humanidade eu acho bem pesado. Tipo, que nem com a Diablar. Sim. Eu acho bem pesado. E mesmo o sistema de mácula, ele é mais pesado do que ele parece. A sensação que eu tenho é essa. Ele parece mais leve do que ele é, sabe? Matematicamente ele é meio tenso, sabe? Tipo, não me agrada muito, não. Sim. Me causa desconforto ele. Ele tinha que ser um pouquinho mais leve, eu acho. Tanto que a gente meio que... Sim, mudou. Refez isso, tanto pra perda quanto pra ganho. Sim, pra ser tipo uma espiral só e não ter o teste. A gente tirou a variância. Exato. Sim. A gente foi... as máculas agora, na verdade, elas marcam o tanto de merda que você pode fazer até você perder. Exato. E a mesma coisa, Coisas ganho, boas. você vai fazendo coisas que vão anulando essas merdas. Sim. E daí você pode ganhar. Sim. Mas sim, isso torna muito mais... Tipo, é muito mais difícil de manter, né? O controle sobre. E é muito mais volátil, né? E vai depender muito do narrador. Sim, tipo, funciona porque a gente basicamente é isso. Exato. Eu não acho, eu acho que ela é mais volátil jogando dado, porque, tipo, isso não traz volatilidade. Volátil no sentido de que, tipo, você tem que confiar no julgamento do narrador. Tá, ok. Entende?
Ele daí perdeu. Que susto tomei aqui. Vi coisa mexendo no fundo, mas era só um gato. A gente tem 4 gatinhos. São 4. É comum. Então, coisas mexendo no fundo vão ser... não se assuste com os vultos de tenebrosidade, não. Não. E nem se a iluminação aqui na gente começar a ficar meio estranha, sumir, voltar, porque a gente tem uma gata que gosta de dormir com as patas apoiadas na nossa luz. Na nossa luz, isso. E tá olhando pra nós, por sinal. Eu ainda me sentia meio suja de ficar brincando com o símbolo de Isis, mas aí Lilith me ensinou a ter prazer na transgressão, então tudo bem. Boa. Muito bom. Quero foto. Eu vou postar de novo no Instagram. Instagram, né? Boa. Eu postei no Stories esses dias que alguém perguntou a história dos nossos gatitos. E daí eu fiz, mas daí eu ponho eles de novo. Meu Deus, gente, a Zoe. Ela pela, né? Ela quer cair, né? Ela tá quase deitada em cima da luminária. A luminária é daquelas que é um clipe que você prende na prateleira aqui em cima. E ela tá deitada em cima. Então daqui a pouco, se ela fizer um pouquinho de força, vem ela com luminária e tudo em cima de mim. Vai ser uma delícia. Vamos lá pras listagens, né? Do que era a humanidade antes. Então, humanidade 10 e 8. Membros com níveis tão altos são ironicamente mais humanos do que os humanos. Muitas vezes, vampiros inexperientes aderem a códigos mais íntegros do que eles mantinham durante a vida, como uma reação ao fato de se tornarem predadores. Membros anciões zombam dessa prática, sentindo um prazer hilariante quando pensam nos jovens filhotes neófitos se acovardando em saídas de incêndio e se alimentando de asqueroso sangue de ratos, com orgulho de estarem se rebelando contra suas naturezas homicidas. Ó, doce humanidade. Nossa. Uau. Na verdade, os vampiros que mantêm altos níveis de humanidade são raros, pois mais cedo ou mais tarde, todo vampiro tem que matar. Vampiros com altos níveis de humanidade não são tolerados por seus iguais, que veem como frustração suas visões ingênuas e hipócritas. A maioria dos membros prefere sofrer as pedradas e flechadas da não-vida ao invés de surrarem a si mesmos. Altos níveis de humanidade indicam uma aversão a matar e até um desgosto por tomar mais vitae do que o necessário. Apesar de não serem necessariamente pacíficos ou moralistas, esses membros mantêm padrões mais severos e excruciantes e frequentemente têm concepções morais muito bem definidas quanto ao que é certo e errado. Uma coisa que eu não sou muito fã nessa descrição é que eles colocam como um deboche. Sim, ela é total um deboche. Né? E na V5 eles meio que suavizaram isso. Sabe? Eles colocam que, tipo, você... É bem mais o que é do que, tipo, ser uma piada, né? Do que é como os outros te veem, né? Porque existe uma outra coisa que a gente se incomoda às vezes, que é o... em algum momento um vampiro vai ter que matar. Sim. A mecânica não sustenta isso. Não. Na V5 ainda, com os, tem mais, né? Tipo, críticos bestiais, com os dados de fome, isso ainda é mais real. Mas nas outras edições é só porque o narrador vai te forçar, né? Parece. Exato. Sabe? Tipo... Porque se você se mantiver alimentar disso, não vai ser um problema. Não vai. Saca? Você não vai perder o controle, você não vai testar frenesi de fome, que é o que vai te fazer... Meu Deus, obrigada, Jane. Chamou de moralista, eu não deixava. Não. Então, eu particularmente acho uma bosta essa tradução, entendeu? Não. Porque a gente mecanicamente não tem nada que obriga a gente a matar. Não. Só que eles falam, não, você tem que matar. Você tem que matar por quê, caralho? Entende? Não. Eu mato se eu quiser. Só se o narrador otário te fizer matar, né? Mas aí é que tá. O narrador, ele tem que ser babaca e te forçar a situações em que você não se colocaria. E daí isso entra também no fato de que como você viveu por tantos anos, ou você não viveu por tantos anos, Sim. se você é uma máquina de matar desenfreada, sabe? Resumindo, é a pior parte do como texto do livro inteiro. Como que a máscara se mantém? É a pior parte do livro. Talvez. Talvez. Não, eu acho que nada é pior do que os estereótipos de corpo. Nossa, pode crer. Nada. Nada supera. Esquece. Segunda edição, principalmente, meu Deus do céu. Nossa, é medonho, né? Ai, show de horrores. É show de horrores mesmo. Humanidade 7. Tá. A maioria dos seres humanos possui uma pontuação de humanidade de 7. Logo, vampiros com esse nível de humanidade normalmente podem se passar por mortais. Os vampiros com humanidade 7 tipicamente adotam morais sociais normais.
Não é aceitável matar ou ferir as pessoas, é errado roubar algo que pertence a outro, mas algumas vezes os limites de velocidade são muito baixos. Nesse nível de moralidade, os vampiros ainda se preocupam com os direitos naturais das outras pessoas, apesar de algumas faixas de egoísmo brilharem por debaixo dos panos. Assim como acontece com qualquer outra pessoa do mundo. Eu tenho que concordar que os limites de velocidade são baixos demais. Eventualmente. Eventualmente. Eu acho que sempre, quase, tudo bem. Então, Adjane, você adorava o fato de existir ou você adorava a descrição? Né? Porque o meu problema é com algumas coisas como elas são descritas. Uhum. E isso meio que, às vezes, é tão duro, é tão radical que você quase que elimina a possibilidade de membros conviverem no mesmo ambiente, assim. Muito engessado, né? É, sabe? Sim. Eu não acho que pode haver um ranço tão grande entre clãs, porque senão as cidades não se sustentariam. É, ou isso. Eu acho que tudo depende do jogo que Sim, você também quer tudo jogar. depende do jogo, mas sim. Lagírios está de volta, nós temos luz nesse chat novamente. Melhor que Lore Shit. Eu só adoro Lore Shit. Eu gosto de Lore Shit. Eu gosto muito da ideia de Lore Shit, eu não gosto da forma execução. como elas foram executadas e como elas continuaram escalando. É verdade que o maior problema delas é que elas perderam o que elas deviam ser, eu acho. Que são pedaços de lore. Sim, são pedaços de lore. Essa sempre foi minha crítica à descrição dos clãs também. Tá vendo? Olha, quanta sensatez. Malkavianos, só porque concorda comigo. Malkavianos é de clã, entendeu? Né? Eu acho que se Lore Shit fosse um negócio mais lore e menos cheat, seria mais legal. É isso. Sabe? Tipo, se ela fosse mais... Tipo, te conectar o personagem, sabe? Como tem algumas que são muito, muito boas, né? Tipo, da Annabelle, sabe? Tipo, que te conecta com a Fátima, sabe? A família malkaviana, que é Nossa, é um dos melhores mesmo. Sun, é uma das melhores Lore Sheets mesmo. É maravilhosa, eu amo aquela Lore Sheet. Sim. Da Digital Influencer também. Não acho que ela devia estar num suplemento relacionado a Chicago. Mas ela é legal, né? A ideia de passar gasolina no corpo também parece ótima, porque o cheiro é delicioso, mas, né? Então, escolhas, né? Meu Deus, amei essa. Pior que isso aqui, eu não gosto mais de cheiro de gasolina. Eu gostava quando era criança. Sério? A minha cunhada, quando ela tava grávida da Gabi... Eu gostei de cheiro de gasolina. Ah, não, eu sempre achei gostosinho. Uhum. A minha cunhada, quando ela tava esperando minha sobrinha, ela tinha vontade de beber gasolina. Era aquela coisa de, tipo, o meu irmão parou de... a Valéria, né? A mãe da Gabi. Ah, mãe, então, ok. Quando ela tava esperando a Gabi. Ah, tá. Meu Deus do céu. O meu irmão parou de ir abastecer com ela no carro porque ela, tipo, ela chegava a salivar, assim. Que horror, gente. Ela morria de vontade de beber gasolina. Meu Deus. Acontece que a maioria das pessoas depois do parto não tem explicação. Comigo foi o contrário. Eu parei de ter vontade de muita coisa e passei a odiar muita coisa. Uau. Sim. Depois da gravidez. Uau, na verdade, sim. E o Pontes... Cheiro de esmalte. E o Pontes, tipo... Lore Shit é combo institucionalizado, me provem o contrário. Eu vou te provar o contrário, Pontes. Vou te provar. Não vou nada. Dá uma olhada nos Lore Sheets do Presas do Inverno, que talvez você motive. Só pode usar Lore Sheet do Presas de Inverno e você tem que ser obrigado a usar elas. Pronto, fudeu o combo. Não zoeira. Mas é mesmo, é o combo atualizado, sim. É muito combo mesmo. Sim. Mas ele só é combo porque falta qualidade de defeito. A verdade seja dita. Sim. Então, tipo, eles tentaram trazer mais qualidade de uma forma muito... Sou manicure, vem. Adoro. Adoro. Eu curto cheiro de motor diesel de manhã. Me lembra da infância. Isso que é bom do chat, né? Sim. A loucura que é. Sabe o que me lembra da infância? Cheiro de óleo 2 tempo de moto. Eu amava. Sabe aquela coisa de você andar de moto e o cabelo ficar fedendo a óleo 2 tempos? Meu Deus. Eu amava aquele cheiro. Eu queria ter uma moto pra poder ficar com aquele cheiro no cabelo. Foda-se shampoo, sabe? Eu quero cheirinho de moto. Eu não sei hoje se eu gostaria tanto. Sim. Fazer o quê? Pior que eu tô precisando mesmo. Tava querendo pintar as unhas. Agora que eu sou vampiro trevoso da comunidade vampira trevosa de Juiz de Fora. Lagírios entrou. Entrou? Que massa. Aham. Que massa. Pro JF by Night. Sim. E daí, a Jane? Eu menti. Só tesão mesmo. Lagírios, um quebrar momento nós, né? nada a ver.
compra unha postiça autocolante. Vai lá na... Né? Como é que é o nome? Vida Só fácil, me vem daí. o pistache na cabeça, mas não é pistache. Na Mega Vale. Não tô ganhando nada, gostaria. Mas lá tem... Essa aí mesmo. Lá tem unha postiça autocolante, que é tipo uma fitinha dupla face que você prende na unha. Baba, né? É super prático, não é difícil de tirar depois, igual é unha postiça com cola. E daí eu descobri que na Wish vende refil de fitinha autocolante pra unha e eu vou comprar. E é barato, caralho. É barato, cacete. É tipo, acho que é 120 unidades, R$6, sabe? Jamais pagarei caro por unhas postiças novamente. Sim. Evelyn, estamos alive ainda. Estamos tentando permanecer, mas estamos. A gente tá falando de cheiro de moto, cheiro de gasolina, cheiro de esmalte. Todo mundo querendo cheirar alguma coisa. Eu sou menino da roça, então as motos eram cavalos. Imagina o cheiro do óleo. Acho que esse aí ninguém gostava, não. Ai, não, pior que... pessoas da roça, vocês também achavam gostoso o cheirinho de curral? Nossa, sério? Pergunta assim, tipo, jogada no ar. Não tô dizendo que eu achava, mas vocês achavam? Não, jamais. Eu nem perguntei também, né? Né? Sim. Viu? Cheirinho de curral não é ruim. Ai, que laro. Interessante. Tati Mega Valley Angel. Olha, pior que eu gostaria de ter uma parceria. Não precisa nem me pagar, não. Só me floda de produtinhos que eu tô feliz. Eu ainda não tô no nível de poder começar a cobrar por collab, assim, mas ganhar produtinhos feliz, assim. Né? Eu limpava, então não achava, não. Ok. Ouch, né? Eu chupo o cu, então. Justo, tem uma resposta, eu acho, já. Né? Ah, gente, é só matinho triturado e processado. Não é tão ruim assim. A gente já viu o 7 já, né? Sim. Vamos pro 6. Vamos 6-5. Vamos lá. As pessoas morrem e as coisas se quebram. É um texto muito parecido com o que tá em Humanidade 6 na V5. Certo, sim. Os vampiros abaixo da norma cultural têm pouca dificuldade em se acostumar com o fato de que eles precisam de sangue para viver e fazem o que tem que ser feito para consegui-lo. Apesar de não se desviarem de seu caminho para destruir uma propriedade ou acabar com a vida de uma vítima, eles aceitam o fato de que, algumas vezes, esse é o destino que aguarda as pessoas. Não necessariamente repugnantes, os membros nesse estágio de humanidade são com certeza ligeiramente desagradáveis de se ter por perto. Suas atitudes laissez-faire em relação ao direito dos outros ofendem muitas das morais individuais e algumas pequenas anormalidades físicas ou deformações podem começar a aparecer nesse estágio. Só pra pontuar aqui, como o Nebula acabou de chegar, né? Que a gente tá lendo das edições anteriores, né? Sim, Isso exato. é da V3 e V20. Sim. Tá, nós estamos falando de humanidade como era antes, mas já estão dando spoiler, foda-se, né? Já estão falando das duas ao mesmo tempo. Porque daí quando a gente for falar de V5, a gente vai pode fazer só falar de um V5, geralzão, falar de V5, a gente vai ter uma base pra poder comparar com o passado também. O nojeiro, brincadeira. Gente. Aquele lambeijinho, assim, lá na parte Não, eu acho traseira. que tá falando do texto mesmo. Ah, tá, achei que era... Acho que não. Porque os argumentos de Adjani são ó. Não, são ó mesmo, são ótimos. Eu não gosto dessa parte de você ficar mais estranho, sabe? Anomalias físicas, sim. Eu acho ela muito... eu só não gosto nem fodendo e ela me causa um estranhamento e tem algo muito errado nela que eu não sei descrever. Sabe qual é o meu problema? Humanidades antes, ou nojeira. Ah, tá, ok. Eu gosto mais de como ela foi feita agora, mas eu queria ter a tabela de pecados. Ah, sim. A realidade é que você tem um ponto mesmo. Ela não é óbvia que é uma tabela de pecados, essa listagem, mas ela é. Ué. Ela é, mas ela não é óbvia. Sim. Ela não trabalha com a mecânica da mácula, esse é o erro. Sim. E aí o problema é que fica perdido. Sim. Porque se a gente tivesse uma hierarquia de pecados... Eu entendi o seu ponto. E aí na sessão 0 a gente senta e fala, a gente quer que isso aqui seja um problema, a gente não quer que isso aqui seja um problema, sabe? Tipo, beleza, mas a gente ter de onde partir pra pelo menos fazer essa conversa. Assim... Neste Janet Jackson... Eu entendo o seu ponto, eu concordo. Eu preferia que tivesse mesmo, que fosse mais claro. Que isso fosse uma hierarquia mesmo de pecados seria mais interessante. Mesmo que eu não goste da hierarquia de pecados, eu acho que quanto mais coisa, melhor. Sim. É. Eu acho que sim, eu concordo. Eu entendi o que você quer, na verdade. E tipo, pô,
poxa, e aí, a gente vai seguir essa hierarquia? Não. Sim, beleza, massa. não vamos, mas ela existe, sabe? Eu acho que isso torna tão mais fácil pra uma pessoa que vai narrar pela primeira vez, por exemplo. E é mais fácil você não ser acusado de injustiça, por exemplo. Ah, sim, é. Sabe? Sim, em mesas em que você tem que defender a sua moral o tempo todo, Sim. se você fala, não, mas eu só estou seguindo a tabela, sabe? Foda-se. Sim. Entende? Eu não gosto da questão de você perder a aparência, de você se tornar mais bestial fisicamente. E fora que traz uma coisa, conecta uma coisa ruim pra ser diferente, sabe? Isso me incomoda muito, sabe? Dizendo que são menos humanos, sabe? Tipo, Sim. Não, só me traz um gosto muito amargo isso. Sim. E eu tenho um problema temático com isso também. Você é um predador, caralho. Ah, sim, sabe? você tem que conseguir... Eu gostaria que, tipo, você pode se tornar terrível, mas você nunca vai se tornar bizarro. Que é o que eles estão defendendo, sabe? Que eles falam, você pode ter não, gestos bizarros, você pode ter, você pode causar um incômodo nas Sim. pessoas, sabe? Mas você ser capaz de... ainda assim ludibriá-las e se infiltrar, né? Eu gosto muito da ideia do vampiro como o predador perfeito, sabe? Como o predador capaz de, sabe, se esconder por trás dessa máscara. E daí, por exemplo, a gente tem o brilho de vida, sabe? O brilho de vida, ele é o quê? Sim. Podia se tornar mais difícil fazer o brilho de vida. Podia, isso ia ser maneiro. E a gente tinha isso em edições anteriores também, só que agora é por uma noite, antes era por uma cena, uma coisa assim, não era? Eu sei que tinha diferenças. Tá. Mas... sim, eu acho que tinha mesmo. Você gasta mais sangue, você tem problema pra conseguir fazer funcionar e tal, mas enquanto você está lá com o seu rostinho de predador perfeito... Sim. Você vai conseguir navegar bem o suficiente pra você ser exatamente o que aquelas pessoas esperam que você seja naquele ambiente. Sim. Sabe? Então, se você está num ambiente em que todo mundo é esculpido em mármore, você vai ser esculpido em mármore. Se você tá num ambiente, sei lá, uma coisa mais punk, você vai ser capaz de se misturar também. Melhor, que pra mim isso é o vampiro, sabe? É o predador escondido. Sim. Se você tem seres se tornando horrendos... sim, você perde, né? Sabe? Isso. Como eles se alimentam? Sim, como a máscara existe, sabe? Não existe a máscara, né? Mas sim, o que você falou é o problema principal mesmo. Sim. Sim, mesmo que hierarquizar seja na vida real complicado, no RPG de horror pessoal é uma demanda. E eu acho que dá suporte pro horror pessoal também. Dá. Né? Sim. Devia ser daqueles textos. Alguns vampiros de humanidade baixa tendem a refletir isso em suas aparências, enquanto outros tentam esconder a bestialidade em uma etiqueta compulsória, pipipi, popopó. Seria melhor. Seria bem melhor, sabe, né? que você desse as opções. Eu quero jogar, eu quero me tornar um ser estranho, beleza sim, sabe? Sim, a opção sempre é bom, né? E a gente cai numa moralidade meio problemática quando você fala que que a aparência começa a se tornar distorcida, etc e tal, porque além de tudo você tá assumindo que só existe um padrão de beleza. Nossa, verdade, né? O que é belo? Verdade. É isso. O Nossa, que de desvia fato. disso não é belo. Nossa, de fato, eu não tinha pensado nisso. Então, além de fato. tudo, é um conceito extremamente racista, pra começar. Sim, uau. E extremamente elitista, além de tudo, que horror. sabe? Só existe uma coisa considerada belo. Nossa, horrível isso. É pior ainda do que eu imaginava. Tanto que antes eu gostava muito do que era aparência surpreendente. E eu não gosto agora que transformaram em belo e sei lá, absurdamente belo, sabe? Porque a gente não tá falando de beleza, a gente está falando de você ser capaz de encantar com a sua aparência. Sim. E a gente pode escolher o que a gente quer. Exato. Entende? Quando a gente traz o belo pra questão... A gente fixa em alguma coisa, né? Tudo bem que a gente pode falar, não, vamos falar que o belo é uma coisa... variável, depende da civilização, depende da sociedade, etc e tal, a gente tem uma coisa muito mais focada. Sim. Então, eu não gosto, e eu gostei muito de terem tirado dos Nosferatu, por exemplo. Sim, eu também gostei muito. Esse peso, né? De ter que ser uma coisa horrenda, deformada e etc e tal.
Que ele tem algo que é incômodo, ele tem mas algo incômodo. vai saber o que é, né? Que pode, inclusive, ser só um incômodo... Sim, tipo... Sabe, da presença, dele, sabe? tipo aquela pessoa que você não bate com Sim, o santo. É isso. Sim. Até Tremer, Predador Perfeito, sim. Aqui já foi, né? Sim. Sim. Humanidade baixa, igual Roblosk, humanidade alta, Harano. Tô de olhinho, olha. Polícia do bullying. Contra Tremer, mancada. Tremer é melhor ainda. Né? Tá? Que dá pra fazer ela sangue. Isso. O meu debaixo é Golconda igual non-exister. Iremos falar sobre isso algum dia, merda, Gianni. tipo, tá? Eu tava mostrando pro Dom um trecho da segunda edição aqui esses dias. Medonho. Vai ter treta. AU, exato. AU. Isso converte ela. Não, ninguém tá me convertendo, gente. Eu sou Kemi, mas eu sou rebelde, entendeu? Né? Também não gosto de centrar o que é humano em um modelo de civilização ocidental cristã. Exato, esse é o ponto. Nem me falha. Sabe? Vem pro Sabá? Não, jamais. Essa ideia de que quem sai desse padrão é inerentemente. Não. Inerentemente o mal ou o outro é meio merda isso aí mesmo. Sim. É muito merda mesmo. E só replica preconceito, basicamente. E tem que lembrar que é, tipo, de um outro tempo os livros, né? Tipo, isso que, né? Óbvio. A gente tá metendo pau, mas, tipo, é um tempo que não se falava tanto dessas coisas, então, acho que dá pra fingir demência, mas sim. Sim. Mas é uma caralho, né? Eu não sei escrever, desculpa. Ontem eu não sei o que eu tava escrevendo, que eu comi metade da palavra e tava achando que tava, Casando, né? Tipo, eu vou escrever destruição, eu escrevo dição. E tá tranquilo. Como vocês não estão me entendendo? Problema de quem não entendeu. Né? Nós estamos em 4 agora? Humanidade 4. Humanidade 4. D4. Humanidade 4 agora a D4. gente tem que... Algumas pessoas merecem morrer. Uau. O vampiro começou com um inevitável declínio em direção à satisfação de seus impulsos. A humanidade de 4, e pior que tá de 4 mesmo no texto, né? Indica que matar é aceitável para esse membro, contanto que a vítima seja merecedora, o que obviamente é bastante subjetivo. Muitos vampiros anciões pairam ao redor deste nível de humanidade, se ainda não tiverem adotado outro código moral. Destruição, roubo, dano para os vampiros de humanidade 4, essas são ferramentas e não tabus. Além disso, o próprio vampiro e seus objetivos começam a se tornar essenciais nesse nível, e o diabo pega quem quer que esteja em seu caminho. Mudanças físicas se tornam bastante evidentes nesse estágio, apesar de não tão horríveis quanto Nosferatus e Gangrel. Meu Deus. Eu só quero dizer que as mudanças físicas do Gangrel são gatíssimas, tá? Né? Independente se for de gato, ou de urso, ou de cachorro, enfim. Ou de porquinho. Tanto faz, Gangrel é Gangrel. E os vampiros adquirem um aspecto pálido e doentio, como de um cadáver. E essa parte eu acho interessante. Esse final. Se você é mais pálido e doentio se você não fizer o Blush of Life. Então, mas aqui não é o que eles estão dizendo, sei. Né? Eu sei que não é, mas tipo, essa parte é uma parte, tipo, me agrada você estar mais perto de ser um corpo e sim. Tá te revelando coisas? Eu revelo em excesso, gente. A gente sofre disso, né? Então, a Gianni, oficialmente eu não sou nenhum dos dois, né? Porque nem a psiquiatra que tá me acompanhando agora, que eu troquei há 2 meses, que falou, não, beleza, se recusou a me dar um laudo também, então... Ninguém quer dar o laudo. Ninguém quer me dar um laudo, então eu não sou nada. Mas, supostamente, eu sou TDAH. Né? Sim. Com aquela questão de hiperatividade internalizada, algumas coisas assim. Mas, enfim, eu também não achei ninguém que queira me tratar como tal, então... Né? Tipo, todos os médicos falam, nossa, você tem todos os traços, você parece mesmo, mas eu não posso te dar o laudo. Um médico chegou eu vou te dar até remédio, cara de mas pau. Não, teve um que chegou a cara de pau de falar assim, não, mas se você tem o resultado dos exames, você não precisa de um laudo, porque o próximo médico, ele tem o direito de rever. Então, não adianta nada você ter um laudo e mostrar pra ele, porque ele pode discordar do meu laudo. E foi assim que ele escapou de me dar um laudo. Né? É isso. Gênio, né? É de fuder mesmo. Tô vendo que a fórmula ideal de humanidade vai ser a velha máxima. 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Né? Quem chegou? Dungeon Geek. Dungeon Geek, olá. Muito boa noite, pessoinhas que estavam jogando vampiro. A gente tava até mirando 6 pra dar raid quando a gente acabasse, na verdade. Muito obrigado pela raid. Muito obrigada pela raid, muito obrigada pessoas que vieram junto nesta malcapulta. Sejam todos muito bem-vindos.
E a gente tá falando de humanidade nas edições anteriores de Vampiro à Máscara. V2, V3, V20? Isso, porque a gente está preparando o terreno, né, pra gente poder falar da V5. Isso. Tá? Caps. Ou Particular esse Inferno. Oi? Pau no olho do biopoder, justo. Uma teoria minha que nem virou headcanon nenhum, mas eu gosto. Todas as bestas são partes da consciência de uma entidade maior, um coletivo de destruição ou o que quer que você acredite que seja um monstro. Interessante. Eu não sei se eu particularmente gosto, porque eu já não gosto da ideia da rede, por exemplo, de como a rede junta todos os malkavianos e vocês todos são partes da mente de Malkavi, não sei o quê. Eu gosto e desgosto da rede. E o bebê tá dizendo tchau para Boa nós. noite, Pontes. Tá. Vou me recolher aos meus aposentos. Muito obrigada, bebê. Muito obrigado. Pra Boa noite. quem... tá. Obrigado, Valeu, Adjane. Pra quem não conhece o bebê, o que eu acho um crime e um pecado capital, perda de humanidade, direto, sem mácula. Tá aí os links do Fábulas Cotidianas, que tem conteúdo maravilhoso aqui na roxinha. Tem um conteúdo fantástico com uma primor de edição lá na Vermelhinha. Sim. Fora o Instagram, que traz pontualmente informações muito úteis pra nossa vida vampírica. Sim. É isso. Pode subir de novo onde você quer que eu leia. Que é esse aqui, né? Tô vendo que a fórmula ideal de imunidade... eu já li esse. Tá. Já li. Acabei de ler. Então tá. É isso, então. Vamos lá. OnlyFans. Queria ter emote no canal Deus homenagem. Qual emote, Fábulas? Meu Deus, sério? É pra eu ter ele. Eu ganhei sub de presente. Sim. Cadê? Galinha, Fábulas. Temos este e este. Ops. Isso. É isso mesmo que eu queria fazer. Né? Sim. O que será que é? Não sei. Eu não consigo ler, gente. Eu sou cegueta. Sim. Perdão. Não liberou ainda, tá. Tá. Okay. Beleza. Assim que liberar, a gente vai... Eu quero muito fazer um emote que é Be Queer do Revolution. Né? Mas eu descobri que eu não tenho essas habilidades. Fica muito pequenininho pra ler, né? Ficou pequenininho, a transição das cores ficou uma bosta, ele redimensionou de um jeito bizarro. Não é pornografia não libera mesmo. É óbvio, né? Que se é pra Jane. Né? Libera mesmo. Não libera. E é isso, né? Humanidade 4. Sim. Né? Agora Humanidades vamos pro 3 e 2. Né? A vida e a propriedade alheia são irrelevantes para os membros que chegaram a essa profundidade. O vampiro provavelmente se entrega a prazeres distorcidos e caprichos aberrantes, o que pode incluir qualquer forma de atrocidade. Perversão, assassinatos cruéis, mutilação de vítimas e a maldade pura e simples. A maldade pura e simples. Não sei se viu quem chegou no chat. Então, né? Olá, Vaicos. Olá, Vaicos. Tudo bem? Pessoa lindíssima que tá com um corte de cabelo arrasador. Sim, hoje que eu vi lá no Dojo Geek mesmo. Sim, uau. Ficou massa. A gente tá falando de coisas absurdas, baixa Vaicos no chat. Verdade, 3 e 2, né? Só isso. Just. Tá, cadê a maldade pura e simples? São marcas dos membros com níveis muito baixos de humanidade. Poucos vampiros mantêm níveis tão baixos ou mais baixos por muito tempo. Mas não pense que nesse estágio eles já estão condenados. Alguns desses vampiros ainda podem ser confundidos com humanos, mas não aposte nisso. Ou seja, é a frase mais... Ninguém resgatou o Velho Testamento, mas eu vou ter que dizer. Né? É uma das frases mais bosta que eu já li. Porque, assim, eles podem ser confundidos com humanos, mas não aposte nisso. Ou seja, tira do cu da pessoa narradora, no momento que o narrador tiver a fim de dar aquela... traulitada no seu personagem, é isso, sabe? Sim. Não, veja bem, eles podem ser confundidos, mas agora não vai. Agora não vai. Por quê? Porque eu não quero e eu sou mal. Maldade pura e simples, é isso. Mas é o nível, né? Tem tudo a ver com o nível 2 e 3. Então, não significa que eu quero jogar com um narrador que tenha nível 2 de humanidade. Por que não? Ai. Dica não.
Camarilla leu Foucault e achou que era recomendação. Ok? Humanidade 1. Apenas vagamente conscientes, os membros Comunidade 1 oscilam nas extremidades do limbo. Muito pouco importa para vampiros que chegaram tão longe, nem mesmo seus próprios desejos. Tão longe é muito bom! Se essencialmente você se desejos. torna a pessoa um ser mais egoísta, é sério mesmo que não importa o seu desejo? Ué, não importa mais nada agora. Que horrível. Excetuando-se o sustento e o descanso. Ah, tá, ok. Só vai comer e dormir. Você não vai querer se divertir com a maldade alheia? Né? Que horror. Não existe absolutamente nada que um vampiro Comunidade 1 não faça, pois ele existe, ele pouco se importa. Né? Ele não se importa. Né? Ai. Pois existem poucos fragmentos destroçados de ego que o separam da degeneração completa. Muitos dos que atingem esse estágio se encontram incapazes de falar corretamente e passam suas noites blasfemando algaravias em seus infames refúgios. Só pra lembrar que a mesma edição que escreveu isso, escreveu que o Sun tinha Humanidade 0 e ele tava rolando, né, no mundo. Se tornou até primigênio, né? Sim, boa. Boa edição. Parabéns. Joinha pra ela. Boa edição. Boa descrição. Saudades Humanidade 1. No escurinho é mais gostoso. Né? Peraí. Sou mal. Ri nas sombras esfregando as mãos, igual você tá fazendo. Tá, ok. Humanidade 1 virou nihilista, faz sentido. Humanidade 1 virou segunda-feira de manhã. Humanidade 1 virou eu acordando em qualquer momento. Porque pra mim é isso. Tipo, meu Deus, por que o mundo não acaba? Eu só quero dormir, entendeu? Né? É isso. Foda, né? Meu Deus, o gato tá miando. Por que, gato? Por que você tem voz? Né? Daí passa 2 segundos e eu falo, ai meu Deus, que coisa mais fofa miando na minha orelha. Sim. É isso. E Humanidade 0. Preciso dormir, preciso comer, preciso matar. O fora preciso matar, gente, é isso, né? Preciso dormir, preciso comer. Os jogadores não podem jogar com personagens de Humanidade 0. Que peninha. Os vampiros desse estágio estão completamente perdidos, presas de suas bestas. Uau. Bem terrível. Sim. Então... Tipo, ainda bem que tá melhor, né? As inscrições agora, Sim. porque elas eram bem tensas antes mesmo. Eram bem pesadas, né? Sim. Meio que agora a Humanidade 1 diz que você se equilibra na borda do esquecimento e quase nada mais importa além de sua subsistência e o descanso. Tá. É quase a mesma coisa, mas de jeito melhor, né? Sim. É interessante. E eu gosto muito do novo texto de Humanidade 0 também, que é: você é a besta. Você é apenas uma criatura prisioneira da vontade do sangue e seus últimos impulsos se expressam em um frenesi final. Uau. Tá, esse é um resumo, não é, na verdade? É um resumo do... Sim, é um resuminho. Tá, bem massa. Mas eu gosto disso, de você é a besta. Sim. Sabe? É bem melhor mesmo. Porque é isso, se a gente tem um tracker Sim. em que um extremo é você ser o mais humano possível enquanto um membro, Sim. e o outro extremo é você se entregar à besta, é tudo Sim. sobre isso, eu acho muito legal que digam isso, sabe? Você é a besta, sim. E você só quer se alimentar, você só vai seguir seus instintos, sabe? É interessante, sim. Eu gosto. Eu achava a humanidade, tipo, antes, tipo, muito mais fechada, sabe? Isso era uma coisa que me desagradava. Mas falta, talvez, um pouco mesmo de fechar mais na V5. Você tem um ponto muito bom, na verdade. Eu acho que faltou misturar um pouquinho, mais, sabe? Né? Sim. O texto, no geral, está melhor. Tá muito melhor. Eu gosto muito do fato dele ser dividido nível a nível e não dele só... Pessoinhas têm que ir ainda, tem que terminar de trabalhar hoje. Boa noite pra vocês, bom Red Live. Muito obrigada pela sua presença. Muito bom trabalho pra você. Espero que você tenha sucesso no que quer que você vá fazer. E até a próxima. Até a próxima. Humanidade 7 emo, Humanidade 1, psigótico vitoriano, Humanidade 0, grunge. Meu Deus do céu. E a Humanidade 10 é o quê, William? Atreva-se. Né? Nietzsche morreu de vasseio, confirmado amanhã. Deixa de ser besta.
Então, e Humanidade 10, né? Boa. Vamos lá, né? Né? Tá. A gente meio que terminou o texto que a gente tinha. Uhum. E a gente pode ir para as nossas considerações. Sim. Eu tava dizendo isso, né? Que faltou misturarem melhor um pouco. Sim. Faltou ter a opção da tabelinha resumo. Sim. Mesmo que fosse uma tabelinha resumo muito parecida com o que é a descrição, sabe? Sim. Não, mas na V5. Na V5. Sim. O que eu não gostava da Humanidade antes era as outras coisas, tipo consciência do controle. Eu acho que tinha muita mecânica que girava em torno, mas que não funcionava. Esse é um problema que eu sinto. Sim, Pra mim é muito isso, sabe? Eu acho que a mecânica... Ela era mais crua, essa que é a verdade. Ela era muito mais batida em pedra, sabe? A sensação que eu tenho. Tipo, ela não era moldável. Tipo, você não podia ter coisas que aliviassem. Tipo, você matar é sempre errado, não tem como aliviar. Tipo, matar os culpados não é errado, sabe? Sabe? Tipo, algo nessa linha. E, tipo, roubar é sempre errado, sabe? Então, Robin Hood tá fazendo merda, sabe? Sim. Eu acho que ter essas coisas é um negócio que traz muito mais pro sistema. Eu acho que é aquilo, sabe? Algumas coisas são pecados universais, desde que não existam boas explicações pra elas não serem, sabe? E outra coisa também que eu acho que a espiral descendente era muito pior antes, que você ia perdendo consciência, né? Sim. Então você cada vez ia tendo menos dado pra rolar pra não perder a unidade, enquanto agora é justamente o oposto. Sim. Você pode cometer mais transgressões antes de perder muito dado, né? E eu gosto disso. Sim, agora é muito mais fácil você se manter a unidade mais alta. Porque antes você não perdia só o seu tracker de humanidade, né? Você perdia também consciência. Um atributo da sua ficha. Você perdia atributo? Uau! Não é atributo? Não, é consciência, não é... Então, mas não é na partezinha superior? Onde tá a consciência? Não. Não? Não. É virtude, é separado. Tá. Sim, mas você não faz comprava parte algo que faz parte da ficha, sabe? Sim. Eu acho que eu não tenho uma ficha fácil. Não. Gente que limpa o pau na cortina. Meu Deus, como assim? Como assim, né? Matar sempre é impactante, né? Eu fico sempre confuso como falar de humanidade para os bichos assassinos por natureza. Ignorar que não precisa matar para se alimentar, mas em mesa a gente sempre mata alguma hora. E eu acho que isso tá total de acordo com o que a mesa quer jogar, sabe? Sim. A gente gosta de jogar uma mesa muito mais racional. Sim. Sabe? Tanto que a gente achou que o sistema da V5 não dava suporte para isso e a gente mudou também a questão da fome, dos dados e etc. Sim. Mas eu acho que assim, é isso, sabe? O sistema ele deveria ter opções e não só bater martelos de forma meio bizonha. Sim. Humanidade 10, fã de Blackpink. Puta merda. Ok. Ok. E vamos dar... Vamos dizer adeus pra Vermelhota? Ou você tem alguma consideração a mais? Não, eu acho que é isso. Eu acho que é uma evolução mesmo. Tipo, pra mim é evolução. Sim, eu também acho. Mas vamos analisar melhor no próximo episódio. Como é na V5. Vou dar uma olhada em Humanidade no Hacken. Pra ver se a gente pode trazer ideias interessantes também. Certo. Tá? Ou pelo menos ter uma ideia de como funcionava e se isso pode ser útil pra gente agora na V5. Mas com certeza a gente vai partir pra Humanidade na V5. E ver como na segunda parte. Boa. Tá? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem suas considerações aí pra gente também. Lembre-se, nós somos seres humaninhos ainda. Então, sejam gentis. Sim. Né? Vocês não precisam concordar, mas... Sejam gentis nos comentários. Sejam gentis. Deixa o joinha. Isso. E é isso, né? E segue o canal. E compartilha o vídeo com quem vocês acham que pode gostar também. Sim. Sabe? Boa. Manda pra aquela pessoinha assim, olha, você não gosta de humanidade? Ou você não gosta de humanidade? Né? Eles estouraram bastante. Olha esse vídeo aqui. Né? Eu acho que tem pra todos os gostos. Né? E muito obrigada, gente. Se vê na próxima. E diga tchau, Lilica. Tchau, Lilicas. Tchau, Lilica. Humanilicas. Humanilicas.